Shalom, queria te fazer uma pergunta. Você é levado pela opinião das pessoas que estão ao seu redor? Pela pressão da ocasião? Pelo pensamento da maioria? É sobre isso que eu quero falar hoje através de um personagem. E eu queria que você caminhasse comigo lá em Números, capítulo 13. Numa história que todos nós conhecemos muito bem, que é o retorno dos espias enviados por Moisés. Vamos lá? Normalmente, quando a gente fala sobre esse episódio, o personagem que brilha é Josué, não é verdade? Mas hoje, no nosso papo, quem vai ser o protagonista dessa história é Caleb. Caleb foi um homem, junto com Josué, muito corajoso. Relembra comigo, sem eu precisar ter que ler, mas se você quiser dar uma olhadinha lá, a partir do versículo 25 do capítulo 13 de Números, você vai ver esse retorno dos espias. Eles começam pegando leve, né? Trazendo frutos para Moisés, mostrando para o povo realmente a terra que Deus nos prometeu, mana, leite e mel. Mas aí começou o relatório negativo. Eles começaram, contemporizando, começaram com uma notícia boa para depois preparar terreno e mandar logo o que eles entenderam como sendo uma realidade muito assustadora. O lugar é de gigantes, a terra ela devora quem mora nela, enfim, só trouxe notícia desastrosa. E eu queria chamar a atenção do versículo 30, e eu queria ler ele com você. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa aqui foi a primeira investida e tentativa de Caleb, mas na frente ele e Josué vão se levantar novamente porque não se dão convencidos. Mas o que eu queria ressaltar aqui é a frase: então Caleb fez calar o povo. Queridos, eu queria que você tentasse imaginar a cena que cercava Caleb. Eram 12 príncipes, não eram 12 pessoas comuns que tinham ido espiar a terra e trazer um relatório. Todo o povo estava ansioso esperando esse relatório. Esperando porque eles caminharam, fizeram a peregrinação, estavam ali. Imagina quando você sai, ou quando você se prepara para uma caminhada, para uma viagem, para uma prova, e você chega diante ali, prestes a tomar posse daquilo ali, prestes a concluir todo o processo da caminhada que você fez até ali, e tá faltando muito pouco. E aí você manda, alguém manda, não vai alguém lá na frente ver, pega lá as informações todas para saber como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai entrar, como é que a gente vai tomar posse, e de repente vem essa história. Vem esses espias com a notícia. Então o povo já estava ali, imagino que naquele zum, querendo saber qual era a notícia, e aí vem aquele balde de água fria em todo o povo. Agora, pensa comigo, o que é mais fácil, o ser humano, o povo, principalmente em ajuntamentos, ser contaminado? Com notícia boa ou com notícia ruim? O que vende mais nos noticiários, por exemplo? Notícia boa ou notícia ruim? É claro que, infelizmente, é a notícia ruim. Às vezes até nas igrejas. Dentro de uma igreja, não estou aqui falando mal de denominação, de igreja e nem de testemunho, mas às vezes você vê alguns testemunhos que fala tanto do que o diabo faz e tão pouquinho do que Deus faz. Parece que a história que Deus fez no final acabou tão rápido e foi tão pouco, acabou. Mas o que o diabo fez na vida da pessoa levou todo um letreiro luminoso com neon, com pisca-pisca, com tudo que ficou tão interessante. Queridos, vamos aprender a botar um holofote gigante em cima dos feitos do Senhor,
O que nós precisamos aprender é fazer notórios os feitos do Senhor na nossa vida. É isso. Não são as guerras, as batalhas que a gente trava, não. São as maravilhas de Deus. Contaremos às vindouras gerações os feitos do Senhor, o seu poder. Não é isso que o salmista fala? Então é isso que a gente tem que fazer. Mas voltando lá à realidade de Caleb, está lá todo mundo, né, já sendo contaminado com notícias ruins. Como que Caleb conseguiu fazer calar o povo? Eu não sei. Só pode ter sido na força, na unção do Senhor. Porque esse homem fez calar o povo. Caleb, né, o significado do nome Caleb, no geral, é cachorro. Né? Se você olhar lá, digitar lá, significado do nome Caleb é cachorro. Mas o simbolismo disso no hebraico é conforme o coração. Era isso que simbolizava, significa, né, o nome de Caleb, conforme o coração. Um pouquinho depois desse relato, você vê que Deus identificou em Caleb um espírito diferente. Porque ele era conforme o coração de Deus. É isso que simboliza, que significa o nome de Caleb, conforme o coração. E quando ele se depara com toda aquela realidade, sem estar conforme tudo aquilo que Deus tinha prometido para a nação de Israel, aí ele, não, peraí, vocês não estão entendendo, Deus já entregou tudo isso nas nossas mãos. Eia, vamos, sigamos, conquistemos. Né? Porque o Senhor já entregou nas nossas mãos. E aí os espias, os 10 espias, pioraram ainda a situação. Não, nós vimos lá os filhos de Anak, não viu coisa nenhuma. Não viu coisa nenhuma. Eles falaram que viram, mas só viram homens grandes, só viram os amalequitas, não viram filhos de Anak, né? Que na história fala que é o relacionamento entre os anjos caídos e as filhas dos homens que geraram uma população diferenciada, né, mas que foi exterminada em Noé. Então não tinha filho de Anak. Aquilo ali era só para atemorizar mais ainda a população. E colocaram também a questão de como eles estavam se vendo. Nós, aos olhos deles, eram como os gafanhotos, e aos nossos olhos também, se diminuindo. Aí a gente fala assim, eles estavam se diminuindo, olha o que eles estavam fazendo, mas quantas vezes? Deus fala que a gente tem condições de fazer algo. Deus manda você fazer algo, te capacita, te provisiona, aí você olha para o tamanho da provisão, não é o suficiente. Olha para o tamanho, né? Para o seu tamanho, olha para as suas condições, olha, acho que vai dar ruim, não vai dar. E aí você se diminui. Porque você acha que você não tem condição. Só que você esquece que quem te capacitou, quem te vocacionou, quem te mandou, quem te deu a provisão, quem te deu toda a estrutura para fazer, é aquele que mandou e ele te capacita. E era nisso que Caleb estava firmado. Ele não se importou com o que a multidão estava falando. Ele não se importou com o pensamento da maioria. Eu não sei como é que você tem sido levado, se você tem sido levado por ventos de pensamentos. Olha que nós estamos numa época em que às vezes a gente não pode nem se expressar direito, porque a forma como a gente se expressa pode ser mal interpretada e gera um problema enorme, mas nós precisamos manter posição. A gente precisa pedir sabedoria ao Senhor de como se expressar na palavra conforme o Senhor, conforme o coração do Senhor, assim como Caleb. Se firmar naquilo que Ele fala ao nosso respeito, naquilo que Ele fala a respeito da igreja. E confiar que Ele é fiel para guerrear as nossas guerras e para nos dar vitória. Porque a batalha dele, não é nossa. Então, queridos, não se conformem com as coisas que falam por aí. Não pense que o mal está prevalecendo. Não pense que está tudo ruim mesmo, porque não está. Nem na igreja, nem na política, nem no Brasil. Porque o Brasil é do Senhor, a igreja é a noiva de Cristo, que precisa sim ser trabalhada, mas é a noiva de Cristo. Ela não está santa, imaculada ainda, mas ela precisa, e é você, sou eu, que precisamos lavar as nossas vestes, não ficar olhando para a veste do outro, não.
mas tem jeito sim. É só andar conforme o coração de Deus, assim como Caleb. E levantar essa bandeira, custe o que custar. Assim como Caleb fez, porque o Senhor se levantou em defesa de Josué e Caleb. Mas na frente a gente vê, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, um dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram mais à frente, no versículo 9, tão somente, do capítulo 14, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto eles são nosso pão, ou seja, nós vamos devorá-los. Vocês não estão entendendo quem é que nos vacacionou, quem está à nossa frente. Não importa o tamanho deles, não importa o nível de guerra que eles têm, não importa qual é o problema que nós vamos enfrentar. Simplesmente o Senhor falou que vai nos dar e vai nos dar. Retirou-se deles o seu amparo, eles falando sobre o povo lá da além do Jordão. Foi retirado deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Queridos, não importa. Não importa a forma negativa com que estão falando ao seu redor. Não concorde. Não abra a boca para dizer amém às tragédias que anunciam ao seu redor. Não compactue com ideias, com pensamentos, com circunstâncias que vão contra a palavra do Senhor. Seja um Caleb e faça calar o povo ao seu redor. Seja um atalaia e denuncie sim o pecado. Fale o que é certo, o que é errado é errado. Porque a palavra do crente não é sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado. Vamos aprender também com os profetas do Velho Testamento e com homens e mulheres de coragem que nós temos de sobra para nos dar exemplos para vencer as situações turbulentas que nós, como igreja, enfrentamos no dia de hoje. Amém? Então eu queria trazer essa palavra de encorajamento para que você mantenha firme a sua posição com o coração conforme o do Senhor. E eu te abençoo com esta palavra em nome de Jesus. Shalom Adonai.